nosso amor, sede o nosso bom protetor. Ao deitar do nosso perol, São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. Chegamos ao 21º dia da nossa caminhada de preparação para a consagração a São José. Hoje, José Fidelíssimo, rogai por nós. Papa São João Paulo II nos diz: a Igreja admira a simplicidade e a profundidade de sua fé, da fé de São José. Ele que é fidelíssimo, fiel mais do que o normal, muito fiel a Deus. Venerável Fulton Sheen comentou que há 3 anéis de casamento: o anel de noivado, a aliança de casamento e o sofrimento. Os casados sabem que isso é verdade. O casamento não é fácil. Começa com a lua de mel, mas depois é cheio de dificuldades, tribulações e provações. Para que o casamento funcione, é preciso amor mútuo, sacrifício e fidelidade. O relacionamento do cristão com Deus é um casamento espiritual. Também exige amor mútuo, sacrifício e fidelidade. Aquele que são espiritualmente desposados com Deus precisam ser fiéis na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando e respeitando a Deus até os últimos dias de nossas vidas. São José foi sempre fiel à sua esposa e sempre fiel a Deus. Por isso que é fidelíssimo. São José é um modelo de fé. A fé é uma das 3 virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade. Mas o que exatamente pode-se dizer que é fé? Como ela é definida? A carta aos Hebreus dá uma definição até boa sobre o que é fé. A fé é o fundamento das coisas que se esperam e o argumento do que não se vê. Então, ter fé é esperar, mas não mesmo esperar naquilo que a gente não vê. A fé cristã reconhece quem é Jesus, adere aos seus ensinamentos e confia em sua promessa, a promessa da vida eterna no céu. Beata Ana Catarina Emmerich diz: José era profundamente piedoso. Ele orava muito pela vinda do Messias. Antes mesmo de José se tornar pai de Jesus, pai do Messias, ele esperava e confiava que Deus enviaria o Messias, a promessa da primeira aliança. Um cristão é chamado a ter fé em Jesus e confiar nele. Apenas reconhecer quem é Jesus não é suficiente. Muitos irmãos, muitas pessoas que talvez até possam estar ouvindo e vendo esse vídeo, talvez até mesmo nós de vez em quando, somos como aqueles que conhecem Jesus. Se alguém perguntar para ele quem é Jesus, ele fala: não, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Maria, Jesus é o Salvador, né? Pode dar vários títulos para Jesus, mas às vezes não conhece na intimidade quem é Jesus. Talvez nunca teve aquele encontro pessoal, né, com Jesus. Mas nós temos uma pessoa para nos ensinar. Alguém que teve vários encontros pessoais com Jesus. Como já dissemos, alguém que teve a graça de poder dizer a Jesus: Deus te abençoe. Imaginemos Jesus chegando a São José, de novo lembrando isso, você que está acompanhando vai lembrar. Imaginando Jesus chegando: bença, papai. E São José dizendo: Deus te abençoe. São José agarrou-se bem às palavras de Jesus, mesmo quando sua mente e seus sentidos eram incapazes de entender completamente o sentido delas. São José exerceu uma fé ativa, confiante e zelosa. São José, que se encontrava todos os dias com Jesus, foi firme na sua palavra.
São José nunca duvidou da divindade de Jesus e de seu poder de derrotar o mal. Para o mundo, Jesus parecia-se com uma criança normal, mas para São José, ele era o Salvador, o Filho de Deus, como nós já refletimos sobre isso em outras vezes já nessa caminhada. Ele adorou o nosso Senhor Jesus Cristo desde o berço. São José pôde olhar Jesus no berço. São José pôde olhar Jesus na manjedoura e pensar: de onde me vem a graça de poder cuidar do Filho de Deus? Assim como Maria disse: de onde me vem a graça de ser mãe do Filho de Deus? Eu imagino São José olhando e pensando: de onde me vem a graça de ser pai do Filho de Deus? De onde me vem a graça de poder cuidar do próprio Deus? Quantas vezes ele deve ter ficado intrigado com isso? São José foi fiel a Jesus na alegria e na tristeza, no nascimento de Jesus em Belém e quando ele estava perdido no templo em Jerusalém. Nós vimos já, num dos nossos encontros, se não me engano, no nosso 18º dia, nós vimos sobre as dores e as graças e as alegrias de São José. Então, São José permaneceu firme nas dores e permaneceu firme também nas alegrias. São José nos fará crescer na fé. Confiemos nele. Não é fácil hoje ser fiel a Jesus. O mundo não quer que nós creiamos em Cristo. Muito pelo contrário, ele persegue aqueles que creem firmemente em Cristo. Se você viver de acordo com os ensinamentos dele, será ridicularizado, zombado pelo mundo e talvez até por sua família e seus amigos. É possível que, se você é de um meio, você que talvez esteja vendo essa nossa formação de hoje, você seja de um meio não muito cristão e resolver então começar a ser cristão, você vai ouvir zombarias dos seus amigos, às vezes até das pessoas da nossa casa, Se você suportar o exílio e o isolamento por amor a Jesus, vale a pena. Se sofrer perdas financeiras por amor à verdade, Deus o recompensará. Se você for menosprezado, difamado e caluniado por causa de sua postura contra o aborto, contra o casamento, fora do casamento, do casamento da lei natural, nós podemos ser contra os métodos anticonceptivos que não sejam os métodos naturais, nós podemos ter uma recompensa grande no céu. A prova, meu irmão, minha irmã, de que nós podemos confiar até mesmo em abrir mão de questões financeiras e que Deus vai nos recompensar. Eu tenho um amigo irmão, como eu costumo chamá-lo, Uma vez ele, pai de 3 filhos, esposo e desempregado, trabalhando, fazendo tudo aquilo que ele podia, fazendo os bicos que ele podia, trabalhando de trabalho pesado, trabalhando de servente de pedreiro, trabalhava durante o dia e à noite ainda ia pintar casas, e lhe vem a proposta de ter um trabalho que não era um trabalho honesto. Para nós entendermos, ele trabalharia, receberia um valor, não precisaria de fazer nada efetivamente, ia só receber um valor e repassar desse valor parte para outra pessoa. E ele veio até mim nesse dia, me perguntaram o que eu achava. Eu falei: meu irmão, não vale a pena. E aí você pode pensar: nossa, esse homem é louco, ele não estava trabalhando, desempregado, tem uma oportunidade dessa. Depois veio a recompensa maior. Ele passou num concurso e hoje é concursado e, graças a Deus, consegue sustentar a sua família através de um trabalho digno, honesto. Deus compensou. Meu irmão, minha irmã, vale a pena fazer o certo. Vale a pena ser fiel, como José, que é fidelíssimo. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena imitar a fé e a confiança amorosa de São José. Vale a pena sermos firmes, confiantes e intrépidos na nossa fé. Papa João Paulo II diz assim: é precisamente da fé intrépida de São José que a Igreja precisa hoje, a fim de dedicar-se corajosamente à tarefa urgente de uma nova evangelização. Desde nosso querido São João Paulo II, ele já nos alertava para essa necessidade de uma nova evangelização. Mas uma nova evangelização falando da verdade, não de mentiras, verdadeira evangelização. Nós vamos falar hoje sobre São José também como adorador de Cristo. Beato Guilherme José Chaminade,
Quantas vezes São José, como um pardal solitário, aninhou-se no telhado daquele santo templo da divindade, contemplando aquele menino divino dormindo em seus braços e pensando seu eterno repouso no seio celeste do Pai? Em todos os lugares para os quais São José virou e viajou com sua esposa e o seu filho, seu lar transformou-se em capela de adoração. Nazaré, Belém, Egito foram lugares onde São José contemplou a divina presença de Jesus Cristo e convidou outras pessoas a fazer o mesmo. Nesse sentido, São José é o fundador da capela de adoração e, com a sua esposa, Nossa Senhora, é o primeiro a conduzir uma procissão com corpo e sangue de Cristo. Meu irmão, minha irmã, como é forte isso que esse livro traz. Quando eu fiz essa consagração a primeira vez e eu li esse texto, esse pedaço aqui, eu estava fazendo junto com meu filho, Giancarlo Filho, mas quando eu li esse pedacinho aqui, depois eu voltei. Voltei para ler de novo esse texto, voltei para ler de novo, e hoje nós não vamos poder ler tudo para você. Nós vamos ter que fazer um resumo, e mais uma vez então eu lhe digo, procura tentar encontrar este livro para você adquirir, para que você possa ler na integridade, para que você possa ler tudo que está aqui, né? Existe até uma música que nós cantamos na igreja, falando sobre Nossa Senhora. A primeira que comungou foi a Virgem Maria. E aí a gente pode pensar assim, o primeiro que adorou foi São José. O primeiro que eu falo isso e começo a me arrepiar, meu irmão. O primeiro que carregou Jesus fazendo uma procissão foi São José. Meu irmão, minha irmã, isso é forte demais. Espero que a gente consiga entender quem é São José, para que a gente possa se consagrar a Ele, convicto de estarmos fazendo algo sem ofender a Deus. Sem ofender a Deus. Eu sei que você que já está aqui nesse dia, nessa caminhada, você já está firme nisso, mas vale a pena a gente ainda reforçar, né, um pouco disso. Juntamente com Jesus e Maria, São José deu ao mundo a maior capela de adoração conhecida pelo homem, a Igreja Católica. Graças a Maria e José, toda a Igreja Católica no mundo inteiro tem o tabernáculo que abriga a presença real de Jesus Cristo, o sacrário, o Cristo que se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade. Ninguém pode descrever a adoração dessa nobre alma, São José. Ele nada via, não obstante acreditava. Sua fé teve de penetrar o véu virginal de Maria. Também é assim conosco, sobre o véu das santas espécies. Vossa fé deve ser e deve ver nosso Senhor Jesus Cristo. Peça a São José que vos dê sua viva fé e constante fé em Jesus Cristo. São Pedro, Julião e Marte. Meu irmão, pedir a São José então que ele possa nos ensinar a ver apenas no menino o próprio Deus, que nós possamos ver apenas um pedacinho de pão o próprio Deus, que a gente possa comungar todas as missas, mas em especial no dia da missa, do dia da nossa consagração, olhando para a Eucaristia, tendo a certeza de quem realmente está ali, Jesus. O mesmo Jesus que José carregou nos braços, fazendo a procissão, uma procissão com o Santíssimo, que nós possamos também olhar para Ele e ter essa certeza. Como homem recém-casado, São José nunca queria ficar afastado da esposa. Maria deve ter expressado ao marido o desejo de visitar sua parente Isabel e permanecer com ela por 3 meses, o que deve ter sido uma grande surpresa para São José. Quando lemos esse episódio no Novo Testamento, nossa tendência é supor que Maria não pediu a São José que São José a acompanhasse à casa de Isabel. Todavia, o texto sagrado não nos conta o que aconteceu exatamente na ocasião, dizendo apenas que Maria foi às pressas para a região montanhosa. Não somos informados se São José foi ou não. Muitos santos e místicos
São Bernardo de Claraval, São Boaventura, São Bernardino de Sena, São Francisco de Sales, Venerável Maria de Ágreda, Beata Ana Catarina Emardi, dentre outros, creem que São José acompanhou Maria à casa de Isabel. Por que ele não iria com ela? Que tipo de marido seria ele se deixar sua jovem e bela esposa fazer uma viagem tão longa desacompanhada do esposo? O Novo Testamento não nos diz explicitamente que São José foi com Maria, mas também não nos diz explicitamente que não foi. De uma perspectiva matrimonial, como ele suportaria ficar longe dela por tanto tempo? Na verdade, faz muito sentido que São José tenha acompanhado Maria à casa de Isabel e talvez até permanecido ali com ela durante os 3 meses. É uma jornada bastante longa de Nazaré à região montanhosa onde Isabel morava. Coisas poderiam acontecer no percurso, então José provavelmente tenha ficado com Maria e acompanhado Maria. No escrito místico da Venerável Maria de Ágreda, Maria e São José têm uma agradável conversa sobre a visitação. Maria e São José: meu Senhor e marido, aprove ao Senhor esclarecer-me informando que minha prima Isabel, embora seja estéril, agora espera o filho que há tanto desejava. Por isso creio que seja apropriado que eu a visite a fim de prestar-lhe assistência e conforto espiritual. Se meu Senhor isso estiver de conformidade com a vontade, irei. Julga o que é melhor e ordena o que devo fazer. São José a Maria: bem sabes, minha senhora e minha esposa, que teus desejos são meus desejos e que confio inteiramente em tua providência. Isto que tua honestidade, vontade, não se inclinaria a nada que não fosse para a máxima satisfação do Altíssimo. Creio que assim seja quanto a essa viagem, e para que não pareça estranho que a empreendas sem a companhia de seu marido, acompanhar-te-ei com alegria para te ser útil no caminho, até que chegues a teu destino. Então aqui nesse pequeno pedaço, Venerável Maria de Ágreda, meu irmão, minha irmã, aqui Maria de Ágreda escreve como que ela imagina tenha sido essa conversa. Olha que lindo a conversa. Eu te recomendo, às vezes, até que você volte no texto, volte aí no vídeo e ouça de novo a conversa para você ver como é linda. Eu chego a me emocionar mesmo, de até às vezes os olhos encherem de água, de lágrima, quando eu fico imaginando Nossa Senhora com tamanho respeito a São José, dizendo essas palavras como Venerável Maria de Ágreda imagina que tenha sido essa conversa. Mesmo que São José não tenha permanecido com Maria na casa de Isabel por 3 meses, é muito provável que ele tenha ao menos acompanhado ela para protegê-la no caminho. A título de meditação, digamos que São José ao menos acompanhou Maria à casa de Isabel. O que ele teria sentido ao chegar lá? Bem, é provável que teria ouvido a saudação de Isabel, cheia do Espírito Santo, a saudação que Isabel fala a Maria. O bendito és tu entre as mulheres, o bendito é o fruto do teu ventre, de onde me vem a graça, de receber na minha casa a mãe do meu Senhor. O que São José teria pensado da saudação de Isabel? Suas palavras ter-lhe-iam parecido estranhas. Seria possível que ele tivesse compreendido seu significado teológico, porque ele não fazia ideia de que a esposa estava grávida? No entanto, como homem de profunda oração, ele teria ponderado tais palavras e orado sobre elas. Ele não entendeu o seu significado na ocasião, porém, meses depois, quando notou que Maria estava grávida, deve ter recordado das palavras de Isabel. Esse é São José, meu irmão. O homem que reflete, o homem que ora, o homem que pensa. O homem que não tira conclusões precipitadas. São José, quer tenha acompanhado Maria à casa de Isabel, quer não tenha acompanhado, São José provavelmente viajou com a esposa, como nós já dissemos, e o filho para visitar Isabel, Zacarias e seu filho João Batista.
em visitações posteriores. Outras vezes, São José provavelmente também foi à casa de Isabel. Se a primeira procissão com Jesus foi para a casa de Isabel, se a segunda aconteceu quando São José viajou com sua esposa grávida para Belém, a fim de alistar-se no recenseamento, nessa procissão São José estabeleceu a primeira capela de adoração do mundo, que foi em Belém. Venerável Joseph Minduzet diz: São José foi às pressas com Maria para Belém, que significa casa do pão, a fim de que o pão da vida eterna ali nascesse. Belém, casa do pão. O pão da vida eterna nasceu na casa do pão. Como eu disse, nas coisas de Deus nada é por acaso. Nada mais apropriado do que a primeira exposição pública do pão vivo descido do céu acontecer em Belém. Como observa o venerável Joseph Minduzet, a palavra Belém significa em hebraico casa do pão. Em árabe, Belém significa casa da carne, a casa da carne humana. Nosso Jesus, o verdadeiro pão que desceu do céu, nasceu na pobreza e foi colocado em uma manjedoura por uma razão. Nosso Senhor é humilde e quis que São José o colocasse em uma manjedoura pobre, porque a manjedoura é o lugar onde os animais se alimentam. A palavra manjedoura está associada à conhecida palavra italiana mangiare, que é comer. Como eu disse, meu irmão, é da gente parar e pensar assim, nossa, como tudo foi pensado. Manjedoura é o lugar onde se coloca aquilo de alimento para os animais. Então, o nosso alimento espiritual nasceu na cidade do pão. O nosso pão vivo nasce na cidade do pão e depois é colocado, vai para a cidade do pão e depois, ao nascer, é colocado naquele lugar onde vai ser o alimento. Beato Guilherme José Chaminade diz: ó intimíssima familiaridade de estar sempre com Deus, fala apenas a Deus, trabalha, descansa, conversa na caminhada e na presença de Deus. Quantas vezes o feliz guardião do menino Jesus, como uma casta abelha, colheu o néctar da pura devoção junto a essa belíssima flor de Jessé? Quantas vezes ele, José, como uma pomba, escondeu-se no coração desse rochedo? Nós imaginarmos que José pôde adorar Jesus desde sempre. São José, ele que é destemido, ele que não precisava ter medo de nada, mas mesmo assim se colocava, em adoração ao menino Jesus. Santo Afonso Maria de Ligório diz assim: se os dois discípulos que iam a Emaús ficaram inflamados de amor divino por poucos instantes que passaram em companhia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ouvindo suas palavras, tanto que disseram, não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho? O que chamas de santo amor não devemos supor que incendiava o coração de São José, que por 30 anos conversou com Jesus Cristo e ouviu suas palavras de vida eterna? Meu irmão, às vezes a gente pensa São José apenas como pai do menino Jesus. Mas São José foi pai do adolescente Jesus, São José foi pai do jovem Jesus, São José foi pai do homem Jesus até os seus 30 anos, mais ou menos. Então São José talvez não, São José com certeza ouviu muitas palavras de sabedoria do próprio Jesus, da boca do próprio Jesus. São Francisco de Sales diz: se o lírio, exposto por apenas alguns dias à luz e ao calor do sol, adquire sua brancura deslumbrante, quem pode conceber o extraordinário grau de pureza que São José foi exaltado, exposto que esteve dia e noite por tantos anos aos raios de sol de justiça e à lua mística que recebe de Jesus todo o seu esplendor? Até mesmo como poesia, São Francisco de Sales traz isso para nós, Se o lírio, que é exposto apenas à luz do dia, fica tão branco, imagina São José exposto por 30 anos à luz que é o próprio Jesus. Beata Concepción Cabrera
de Armida diz: eu vos congratulo, Santíssimo Patriarca, por aquelas horas deliciosas que passastes alegremente contemplando Jesus e desfrutando a magnífica beleza interior e exterior de Maria. Vós os estudáveis constantemente, sorvendo doçura, paciência e abnegação de seus corações. São José, então, teve a graça, meu irmão, minha irmã, para a gente entender e o que ela está querendo dizer, de conviver apenas com Jesus e com Maria, né? Venerável Futonchan diz: a marca do cristão é estar disposto a procurar o divino na carne de um bebê em uma manjedoura, o Cristo continuamente presente sobre a aparência de pão sobre o altar. São José pôde ver esse Cristo que hoje nós vemos apenas com aparência de pão no altar. Ele conviveu com ele. Meu irmão, minha irmã, chegando aqui a essa parte final já da nossa reflexão de hoje, eu convido você agora a essa reflexão que é trazida aqui. Passe algum tempo na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Se houver alguma adoração perpétua, onde você está, em alguma igreja, inscreva-se para ficar lá uma hora santa. Vou falar especificamente agora nas cidades onde tem adoração nas quintas-feiras. Faça pelo menos uma hora de adoração na próxima semana. Faça uma hora de adoração nesta quinta-feira, nessa próxima quinta-feira. A adoração mudará a sua vida. Se não houver uma igreja com adoração perpétua por próximo a você, às vezes tem uma paróquia com adoração diária ou até mesmo semanal, que é o nosso caso. Vá. Se não conseguir encontrar uma igreja, faça a exposição do Santíssimo Sacramento. Vá a uma igreja católica diante do tabernáculo mesmo, até mesmo diante da própria igreja. Jesus está ali dia e noite. Ele está à nossa espera, Ele está à sua espera. Seja outro José para Jesus e Maria. São Joseph Sebastian Pelczar diz: quando visitar o Santíssimo Sacramento, aproxime-se de Jesus com o amor da Santíssima Virgem, de São José e de São João. Ele chega a citar São João. Beato Bartolomeu Longo diz: ó bem-aventurado José, adoro convosco as primeiras palavras que saíram da boca do Verbo encarnado. Prosto-me convosco para beijar, cheio de reverência, as primeiras pegadas deixadas por seus pés adoráveis. Ó Deus infinito, fizeste-vos fraco para nos dar força. Desejaste falar como outras crianças para ensinar-nos a linguagem do céu. Ó bem-aventurado José, inspirai-me com vossos sentimentos por Jesus e alcançai-me a graça de amar a Deus como vós o amais. Amém. Nesse dia, então, eu convido você a adorar Jesus como José adorou. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. Meu irmão, chegamos então ao final. Quero deixar aqui para você, mais uma vez, olhar aqui embaixo no vídeo, vai estar aparecendo o contato de Fernando Vidal, para você fazer festas, eventos, casamentos, aquilo que você precisar, até mesmo reuniões que você quer que seja divulgado na internet, ele pode fazer essa produção para você. Entre em contato se você precisar. Finalizando o nosso dia, você vai agora lá na ladainha de São José e finalize rezando juntos lá no nosso canal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro.